Sit nomen Domini benedictum. Futebol e religião não se discute. Talvez seja por isso que nós temos tantas inimizades nesses dois universos, né? Quantas pessoas morrem ou já morreram por conta de disputas de torcidas, porque o meu time é sempre melhor que o do outro, não importa se ele está na lanterna. E quando a gente trata da questão da religião, né, quantas pessoas também morreram por conta de uns que achavam a sua religião melhor que a dos outros, a ponto de se achar no direito de tirar a vida do outro só porque ele não compartilhava da mesma fé, né? Então, se a gente conseguisse perceber as nossas diferenças de forma menos negativa, de forma mais positiva, como complementaridades e não como incompatibilidades, quem sabe a gente conseguisse aprender um pouco mais com as diferenças do outro e de repente a gente vivesse uma vida em sociedade menos conturbada, né, menos tensa do que essa onde a gente vive, né, onde as pessoas estão o tempo todo tentando impor as suas diferenças como se elas fossem um elemento que as faz um ser humano mais excelente do que o outro, enquanto outras estão às voltas aí com complexos de inferioridade porque percebem a sua diferença enquanto um elemento que a torna inferior em relação a uma diferença do outro. Tem um texto na Bíblia, se é uma alegoria, se é literal, isso não importa, que de repente pode nos ajudar a refletir sobre algumas questões. No livro de Gênesis, lá no começo da Bíblia, quando Deus cria a humanidade, de acordo com o próprio texto bíblico, ele cria primeiro o macho, depois cria a fêmea a partir de uma costela do macho, do homem. Então, quando o homem é despertado do sono e ele olha e ele vê a mulher que Deus criou, ele diz o seguinte, abre aspas, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, fecha aspas. E é muito interessante você notar que na leitura desse texto você percebe que o termo Adão se referia à humanidade. A mulher não havia sido ainda batizada com o nome de Eva nesse momento que eu acabei de citar. Então o termo Adão se referia à humanidade criada, aos seres humanos, isso de acordo com o texto bíblico. Então não havia diferença, e o texto diz também que ambos, homem e mulher, viviam nus e não se envergonhavam. E é interessante você notar, então não havia essa distinção entre homem e mulher, porque eles eram vistos a partir de um mesmo referencial identitário, eles eram a humanidade, eles eram a comunidade humana, então as diferenças entre eles eram complementares. A diferença da mulher em relação ao homem não fazia dela inferior e muito menos superior, fazia dela única em relação ao homem e vice-versa. A diferença que havia no homem não fazia dele um ser superior à mulher ou inferior, mas essas diferenças eram percebidas como complementares, por isso eles viviam lá nus, peladinhos pelo jardim não se envergonhavam, porque também não havia o que esconder, porque também as suas diferenças não os inferiorizavam em relação ao outro. E às vezes eu fico imaginando um mundo ideal. Como seria a nossa comunidade humana, como seria o planeta Terra, como seria a história da humanidade se nós sempre víssemos essas diferenças como complementares e não como incompatíveis, como nós nos acostumamos a perceber essas diferenças. Como seria um mundo em que eu visse a diferença do outro como um elemento a partir do qual eu consigo entender melhor a comunidade da qual eu faço parte, que é a comunidade humana. Somos todos humanos, somos todos normais, independentemente das diferenças, distinções, cor, enfim. Como seria então um mundo onde
nós, seres humanos, aprendêssemos a perceber a diferença do outro como uma diferença complementar, a partir da qual eu posso aprender, e não como uma incompatibilidade que eu devo combater, porque eu considero a minha diferença um sinal de superioridade em relação ao outro, ou não uma diferença que eu devo esconder, porque eu considero ela como inferior à diferença do outro e, portanto, ela não deve ser revelada, ela não deve ser tornada pública. Se você tem alguma ideia de como seria esse mundo ideal, onde essas diferenças são percebidas, repito, como complementares e não como incompatíveis, deixa aí o teu comentário, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se achar que vale a pena, compartilhe. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.